Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um caso que envolve o sequestro de um garotinho de apenas 7 anos. Eu posso dizer para vocês que é um caso muito chocante, muito impressionante, porque esse sequestro, ele digamos que prejudicou tanto ele, é claro, como a família dele. É realmente um caso impressionante que eu acredito que vai deixar vocês muito chocados. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de um caso criminal, também de um caso de desaparecimento, ou até mesmo de uma morte misteriosa, convido você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like, isso ajuda muito aqui o canal. E também ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Também, se você puder, vem ser membro aqui do canal, que com certeza isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Então hoje eu conto para vocês o caso que ficou conhecido como Steven Steiner. Steven Gregory Steiner nasceu no dia 18 de abril de 1965 em Merced, na Califórnia. Ele tinha 3 irmãs e um irmão, que era 4 anos mais velho que ele e se chamava Carrie. Junto com seus pais, Delbert e Kay, eles levavam uma vida normal. O Steven, ele ia para a escola, voltava da escola sozinho, sempre caminhando até a escola, não ficava muito longe da casa dele, ele brincava muito com seus amigos e também com seus irmãos na rua. O menino tinha uma vida normal, a estrutura familiar também era muito boa da família. A gente pode dizer que eles eram uma típica família norte-americana. Então, o Steven tinha uma vida boa, até que algo aconteceu e mudou a vida de todos aqueles. Na tarde de 4 de dezembro de 1972, Steven foi abordado quando voltava da escola por um homem chamado Irvan Edwin Murphy. O Irvan, ele falou pro Steven que ele estava coletando dinheiro para uma igreja e ele perguntou ao menino se ele podia ajudar com alguma quantia. Ele falou que não tinha nenhum dinheiro com ele naquele momento, mas que provavelmente a mãe dele ajudaria esse homem. Então, esse Irving, ele pergunta aonde o Steven morava, se ficava muito longe. Ele diz que não, que era bem próximo da onde eles estavam. Então esse homem, ele diz: não, entra no meu carro, eu te levo até em casa, e daí eu converso com a sua mãe para ver se ela quer ajudar. Então o Steven, como tinha apenas 7 anos na época, era um menino muito inocente, ele acabou aceitando. Mas o que o Steven não sabia era que o Irving foi mandado pelo pedófilo Kenneth Parnell e a intenção do Irving naquele momento era entregar a criança ao Kenneth. Então esse homem leva o menino até o carro, eles entram e o Kenneth, que estava dirigindo, já faz um caminho completamente diferente. E o Steven naquele momento percebeu que ele não voltaria para casa e ele ficou até mesmo um pouco agitado, e o Irving a todo momento mandava ele ficar quieto, ele não falar muito, não se mexer muito, até que o Kenneth, ele dirige até uma cabana que ficava no Vale de Cats, um local muito isolado. Então ele já leva o menino para lá. E a gente pode dizer que a partir desse momento começa um inferno na vida daquele pequeno menino de apenas 7 anos. O Kenneth fica com o Steven nessa cabana muito isolada. O Steven, ele gritava muito, ele implorava para ir para casa, mas o Kenneth dizia que ele não voltaria para casa e que agora ele era o pai dele, ele era responsável por ele, e assim começou uma lavagem cerebral com a criança. Nesse momento ele era molestado e depois ali de alguns dias ele também começou a ser abusado pelo Kenneth diversas vezes e também agredido diversas vezes ao dia. E ele falava que os pais dele, do Steven, não queriam mais ele, não tinham mais condições de cuidar dele, então os pais autorizaram o Kenneth a ficar com ele.
Ele meio que inventou que tudo aquilo era de uma forma legal, que não se tratava de um sequestro, e também como ele era muito pequeno, ele não entendia muito a gravidade das coisas. O Kenneth, ele mudou o nome do Steven para Dennis Gregory Parnell. O Kenneth até mesmo matriculou a criança em algumas escolas com documentos falsos. Os dois se mudaram várias vezes. O Steven, ele era abusado e espancado várias vezes por dia. Além disso, o Kenneth dava drogas e bebidas para a criança. Os pais do Steven ficaram desesperados com o seu desaparecimento. Eles avisaram a polícia, colocaram vários cartazes, divulgaram muito o rosto do menino, mas mesmo assim, quando o Steven ia para a escola, ninguém nunca percebeu que aquele era o menino desaparecido, nem ele sabia disso, de tão forte que foi a lavagem cerebral que o Kenneth fez nele. Então, ele, digamos assim, que ele caminhava na rua, ele tinha amigos, ele podia ir aonde ele quiser, mas ele sempre voltava para o Kenneth, porque ele acreditava que o Kenneth agora era o seu pai. Não posso dizer que ele ficou em cativeiro, porque se ele quisesse fugir, ele podia fugir, ele estava livre, mas mesmo assim, ele não tinha noção disso, ele sempre voltava para casa, ia para a escola, também quando as pessoas viam ele na rua, ninguém percebeu que aquele era o menino desaparecido. Em um período mais tarde, uma mulher chamada Bárbara Matias morou com o Kenneth e com o Steven por 18 meses. Essa mulher abusou da criança 9 meses, quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Em 1975, por instruções do Kenneth, a Bárbara tentou atrair um outro menino que estava junto com o Steven em um clube para o carro do Kenneth. A tentativa de sequestro não deu certo. A Bárbara, até mesmo mais tarde, alegou que ela não sabia que o Steven era o menino sequestrado. E ela acreditava que o Steven, o Dennis como ela conhecia, era apenas filho do Kenneth. Quando o Steven amadureceu um pouco, ele foi atrás para descobrir se realmente ele era um menino sequestrado, se realmente os seus pais simplesmente abandonaram o menino e deram ele para o Kenneth. Então, ele leu algumas notícias sobre o desaparecimento dele, mas nesse momento o caso estava muito frio. Até mesmo a polícia já considerava que o Steven morreu de alguma forma e o seu corpo nunca foi encontrado. Então, isso serviu para o Steven acreditar ainda mais que os pais dele simplesmente não queriam mais ele. Então toda essa lavagem cerebral com o menino Steven deu certo e ele acreditava então que o Kenneth agora era o seu pai e ele até mesmo aceitava isso, mesmo sendo abusado e agredido várias vezes por dia. Quando o Steven cresceu, já estava com uma idade um pouco mais avançada, um pré-adolescente, a gente pode dizer, o Kenneth perdeu o interesse dele porque ele era um pedófilo. Ele só tinha interesse sexual em crianças. E o Steven não era mais uma criança, então ele decidiu que o Steven seria uma isca, a gente pode dizer, para atrair outras crianças para o Kenneth. Ele tentou algumas vezes atrair algumas crianças, mas ele sabotava todos esses sequestros porque ele não queria, ele já tinha a ciência disso, que isso era muito errado, então ele fazia de tudo para aquele sequestro dar errado. Em 14 de fevereiro de 1980, Kenneth e um amigo adolescente de Steven chamado Randall Portman sequestraram Timothy White, um garotinho de apenas 5 anos. Nesse momento, o Steven vê que o pequeno Timothy passará por tudo aquilo que ele passou e decide fugir com a criança. Em 1º de março de 1980, enquanto Kenneth não estava em casa, Steven fugiu com o pequeno Timothy na parte da noite. A intenção do Steven era levar a criança até seus pais, até a sua casa, mas o Timothy ele era muito pequeno para dizer o endereço certo na qual ele morava, então o Steven teve a ideia de levar a criança até uma delegacia e de início ele manda o Timothy entrar sozinho, mas depois os policiais chamam ele e ele conta toda a história. Ele conta tudo o que viveu nas mãos
do Kenneth Parnell. Na manhã do dia 2 de março de 1980, o Kenneth Parnell ele é preso, acusado de sequestrar os 2 meninos. Nesse momento, os 2 voltam para suas famílias e o Steven está com 14 anos. Então, ele passou 7 anos nas mãos do Kenneth. Em 1981, Kenneth foi julgado e condenado pelo sequestro de Timothy e Steven em 2 julgamentos separados. Ele foi sentenciado a apenas 7 anos de prisão, mas obteve liberdade condicional depois de cumprir 5. Kenneth não foi acusado de inúmeras agressões sexuais a Steven e outros meninos, porque a maioria delas ocorreu fora da jurisdição do promotor do condado de Merced ou então fora do Estatuto de Limitações. Os promotores do condado de Mendocino, que agiram quase integralmente sozinhos, decidiram não processar Kenneth pelas agressões sexuais ocorridas em sua jurisdição. Irving Murphy, que sequestrou o Steven, e Randall Portman, que sequestrou Timothy, foram condenados por acusações menores. Ambos alegaram que não sabiam nada sobre os ataques sexuais a Steven, já a Bárbara Matias nunca foi presa. Então, nesse momento, a gente pensa, bom, o menino sofreu durante 7 anos, então agora ele vai ter a vida que ele merece junto com seus pais, mas não é bem assim. O Steven sofreu muito quando ele voltou para casa, porque ele não se adaptava mais à família. O Steven passou 7 anos indo aonde ele queria, bebendo álcool, usando drogas, então a família não aceitava de hipótese alguma isso dentro da casa, e isso aconteceu um conflito principalmente com o pai do Steven. Os pais, eles não aceitavam muito que o menino já estava com 14 anos, que já passaram 7 anos e tratavam ele como um garoto de apenas 7 anos, mas ele na verdade era um adolescente já, e como até ele mesmo dizia, ele era quase um adulto nesse momento. O Steven nunca contou tudo o que ele passou com o Kenneth. Ele também nunca procurou uma ajuda profissional, nem mesmo fez uma terapia para conseguir entender um pouco de tudo aquilo que ele passou. E quando mais ele crescia, mais problemas ele tinha com o pai, porque ele queria beber cada vez mais. A família não aceitava, até que em determinado momento, quando ele já estava um pouco mais velho, ele decidiu sair de casa e até mesmo o seu pai falou que ele não era mais bem-vindo em casa. Em 1985, Steven se casou com George Edmondson, de 17 anos, com quem teve 2 filhos. Ele também trabalhou com grupos de sequestro de crianças, falou com crianças sobre a segurança pessoal e deu entrevistas sobre o seu sequestro. Em 1989, o Steven morava em Merced com sua esposa e filhos e trabalhava numa pizzaria. Em 16 de setembro de 1989, o Steven estava voltando da pizzaria na qual ele trabalhava com a sua moto e ele sofreu um acidente fatal no trânsito. Ele teve muitos ferimentos na cabeça, então ele acabou não resistindo, ele faleceu e no seu funeral, quem carregou o seu caixão foi o Timothy White, o menino que ele resgatou das mãos do Kenneth. Então o Timothy, ele era muito grato ao que o Steven fez aquela noite com ele. Em 2014, Kenneth Parnell, então com 72 anos, foi condenado porque no ano de 2003 ele mandou sua enfermeira arranjar para ele um menino por $500. A enfermeira, que já sabia do seu passado, ela relatou tudo isso à polícia local. O Timothy White, que no momento já era adulto, foi intimado a testemunhar no julgamento criminal do Kenneth. Kenneth Parnell morreu de causas naturais em 21 de janeiro de 2008, enquanto cumpria uma sentença de 25 anos. Mais tarde, Timothy White tornou-se vice-assistente do Departamento de Xerife do Condado de Los Angeles. Ele morreu em 1º de abril de 2010, aos 35 anos de embolia. O que chama muito a atenção nesse caso é o irmão do Steven, o Cary. Ele sofreu muito com o desaparecimento do seu irmão e em 1980, quando o irmão volta para casa, ele simplesmente é deixado de lado pelos pais e isso afeta muito
o menino porque as atenções estavam só no Steven. Ele então até mesmo sai de casa, ele pula de emprego em emprego, não consegue uma estabilidade, ele também tem momentos de muita raiva que ele não consegue controlar. Realmente o jovem estava muito perturbado naquele momento. Em 1999, o Carrie arrumou um emprego em Cedar Lodge, uma pousada. Em 15 de fevereiro, Carrie bateu na porta do quarto 509 da pousada, dizendo que precisava fazer um concerto de encanamento. Só que, na verdade, ele não estava trabalhando naquele dia, porque ele foi dispensado, mas as hóspedes Carole Sund, sua filha adolescente Julie e sua amiga Silvina Peloso, elas não sabiam disso. Ao entrar no quarto, Carrie pega uma arma alegando que queria roubar as meninas. Ele amarrou e prendeu o trio com uma fita adesiva, depois conduziu Julie e Silvina para um banheiro e depois ele estrangulou a Carole até a morte. Na sequência, Silvina foi estrangulada e por fim Carrie passou horas agredindo Julie sexualmente. Os corpos de Carole e Silvina foram encontrados em seu carro carbonizado um mês depois, a cerca de 80 quilômetros de distância, e os investigadores encontraram o corpo de Julie perto de um mirante do reservatório Dom Pedro. Sua garganta foi cortada. Mais tarde, Carrie disse a um repórter que 4 meses depois ele dirigiu até a Forest Road, no Parque Nacional de Yosemite, um local favorito que ele disse até mesmo que uma vez viu um pé grande e ele tinha uma espécie de obsessão pelo pé grande, então era um local que ele gostava muito de ir. Quando ele chegou no local, ele conheceu uma jovem de 26 anos chamada Joey Armstrong. Então, quando eles estavam conversando, o Carrie, ele disse que sentiu uma vontade absurda de matá-la e ele também percebeu que ela estava sozinha, não havia ninguém por perto para dar uma segurança para ela, para ajudar ela, então ele viu que era o momento certo dele cometer o seu quarto assassinato, então ele até mesmo decapita a jovem e algum tempo depois o seu corpo foi encontrado mais ou menos próximo da cabana onde ela estava naquele dia. Algumas testemunhas disseram que viram um carro azul de 1979 estacionado do lado de fora da cabana onde ela estava hospedada. Os detetives então rastrearam o veículo até chegar no Carrie e que ele acabou se tornando o principal suspeito do assassinato. Então, quando a polícia faz um interrogatório com ele, conversa com ele fala tudo numa boa, ele conta como assassinou as 3 meninas naquela pousada onde ele trabalhava e também conta como assassinou aquela jovem de 26 anos com muita tranquilidade e a forma como ele contava até mesmo chocou os investigadores do caso. Carrie Stayner foi condenado à morte pelos 4 assassinatos e hoje em dia ele permanece no corredor da morte na penitenciária de San Quentin. Então, voltando um pouquinho, falando sobre o Steven, principalmente sobre o seu sequestrador, o Kenneth, eu vou contar para vocês algumas informações que eu consegui sobre a infância do Kenneth, que talvez demonstre assim para vocês por qual motivo ele realizava esse sequestro com os meninos, talvez alguma coisa que aconteceu na infância com ele fez com que ele tivesse esse tipo de comportamento. Kenneth Parnell nasceu em 1931 em Amarillo, no Texas. Ele foi criado apenas por sua mãe, já que seu pai abandonou a família quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Quando ele tinha 5 anos de idade, ele arrancou 4 dos seus dentes com um alicate e nos anos seguintes ele fez sérias tentativas de se ferir. Aos 13 anos, o Kenneth ele foi agredido sexualmente por um homem mais velho e ele lidou com essa experiência, com esse trauma, ateando fogo em um pasto que o levou a ser enviado a um centro juvenil. Aos 14 anos, o Kenneth roubou um carro, foi preso e foi enviado para uma instalação residencial para criminosos do sexo masculino. Durante os anos, ele foi enviado várias vezes a centros juvenis e quando foi ficando maior, foi preso várias vezes. Aos 19 anos, Kenneth foi condenado por sequestro e agressão sexual a um menino de 9 anos e por se passar por um policial. No tribunal, ele confessou que pensava em estrangular a criança no momento da agressão e ele foi diagnosticado como psicopata sexual e foi enviado para um hospital estadual em Norwalk. Ele acabou cumprindo 3 anos e meio na prisão, depois foi preso e solto mais várias vezes. Ele até mesmo foi casado 2 vezes antes de sequestrar o Steven e tinha 2 filhas.
Então, gente, hoje eu trouxe esse caso para vocês. É um caso muito complexo. Eu falei sobre tudo o que o Steven passou com o Kenneth. Também contei algumas informações sobre o Kenneth. E também que eu acho uma surpresa sobre o Cary, o irmão do Steven, que até mesmo consideram ele um serial killer. Então, realmente é um caso assim que tem várias linhas. Fala do Steven, do Kenneth, do Cary. Realmente, como eu falei pra vocês no início do vídeo, choca muito, é impressionante. Eu fiquei impressionada com essa história, que foi um inscrito que pediu pra eu contar. Então eu não conhecia esse caso e realmente é algo que choca muito. Então, como eu falei para vocês, o sequestro do menino, ele teve influência tanto nos pais, que depois não conseguiram muito bem lidar com o menino voltando para casa, também o seu irmão tendo esses graves problemas. A gente não sabe se foi só por causa do sequestro do Steven, ou se ele já tinha algum outro problema, alguma coisa do tipo, mas realmente é algo que acontece que não prejudica só a pessoa, mas sim todos aqueles que estão ao seu redor. Vocês me cobram às vezes um pouco por casos concluídos, né? Então, hoje eu trouxe para vocês aqui um caso muito interessante, concluído. Então, se você conhece algum caso que está concluído ou não, você que sabe, que queira que eu comente, pode deixar nos comentários, que em breve eu faço um vídeo aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.